Tasya Jnana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Hoje vamos continuar com o canto 12, só que vai ser o capítulo 3. E aqui, este capítulo 3, Bhumi Devi fala, é o Bhumi Gita. Então, a Mãe Terra também está a falar sobre Kali Yuga. E eu escolhi o verso 6. Yam Vishi Jiva Manavas Tatsuchascha Kurudvaha Gata Yatagatam Yude Tamam Yashanti Abudaya. Tradução: ao melhor dos Kurus, a Terra continuou da seguinte forma. Embora no passado grandes homens e seus descendentes me tenham deixado, partindo deste mundo da mesma forma desamparada com que entraram nele, ainda hoje, homens tolos estão tentando conquistar-me. Portanto, ela vem na sequência, a Bhumi Devi, vem na sequência das críticas que está a fazer à humanidade. E este verso é interessante porque ela diz claramente homens tolos, não é? Ela fala da humanidade que a quer conquistar desta forma. O homem quer conquistar aquilo que é inconquistável, que é a terra. A Mãe Terra é inconquistável. E os homens passam anos e anos da sua própria vida em guerras a tentar conquistar algo que nunca lhes vai pertencer. É interessante ver como tantos países, tantas nações fizeram isso ao longo dos milhares de anos. Homens na ganância de querer mais foram destruindo, foram conquistando, achavam eles que conquistavam. Mas a Mãe Terra diz, eles vêm à Terra desamparados e deixam a Terra desamparados. Portanto, independentemente de todas as conquistas fictícias que eles fizeram, eles vão embora da forma desamparada com que chegaram à Terra. Isto está a pensar, nós realmente quando nascemos, somos ou não somos desamparados? Precisamos da mãe, precisamos da proteção da mãe, da família. E nós também podemos viver uma vida completamente desamparada, julgando nós que temos todo o poder sobre a nossa vida, mas não passamos também desamparados se não tivermos Deus. E nós vemos a diferença entre a pessoa que tem fé e a pessoa que não tem fé. A pessoa que vive num mundo mundano pura e simplesmente e única e exclusivamente, e aquelas pessoas que vivem em Deus. E é uma diferença abismal. Mesmo o Guruji diz, não é? Que os devotos dele têm um brilho próprio, têm um sorriso próprio, têm uma alegria própria. E as pessoas que não têm isto que nós temos são de facto muito diferentes de nós. Então têm uma vida de certa forma desamparada. Porque nessa ignorância, nessa tolice, como diz a Mãe Terra, eles não alcançam absolutamente coisíssima nenhuma e regressam desamparadamente como regressaram, como chegaram. Então, ela continua, e ela diz mesmo, homens tolos estão tentando conquistar-me. Depois ela diz, no verso 7, para me conquistar, as pessoas materialistas lutam entre si. Os pais opõem-se aos filhos e os irmãos lutam entre si, porque os seus corações estão fadados a possuir poder político. Os seus corações estão fadados. Por isso, se a pessoa está nessa total ilusão, ela de facto está fadada, obviamente, a perseguir algo que nunca vai ser dela. A perseguir um poder que nunca será seu, mas iludida que tem o poder. E de facto o coração dessa pessoa só está para isso, não está para mais nada. Não pensa em Deus, não pensa em caridade, não pensa em nada disso. E cada vez mais isso vai notar ao longo da evolução de Kali Yuga. E nós vemos, ela aqui fala de irmãos, fala de pais. Quantos de nós têm experiência de ouvirem
ou até de verem essas situações acontecerem, ou até na própria vida, não é? Há pessoas que já passaram por essa situação. Por exemplo, os pais se aborrecerem com os filhos porque os filhos têm mais do que eles próprios. Ou os irmãos se chatearem entre si por causa das questões das heranças. Famílias que se davam tão bem e que de repente só houve uma diferença na vida delas. Morreu o pai, por exemplo, ou morreu a mãe. E nunca mais são amigos. Vivem em guerra uns com os outros. Quantos casamentos são muito interessantes até haver o divórcio, até acontecer o divórcio. Bom, se há o divórcio é porque o casamento não é interessante, mas quero dizer, no sentido das pessoas acharem que conhecem o parceiro até acontecer o divórcio. A questão das partilhas, há guerras intermináveis nas quais se metem os filhos e se metem, sei lá. Não são só os bens materiais, como também os bens emocionais e humanos. Então as pessoas perdem completamente o discernimento nesta loucura de conquistar, de ter. E Levi fala sobre isso. Portanto, não só é impossível conquistar ela, como assim também não conquistam Deus, obviamente. Depois diz também no verso 8, são 3 versinhos interessantes. Ela diz, os líderes políticos desafiam-se uns aos outros. Toda esta terra é minha. Não é sua, seu idiota. E já o mesmo assim. Assim, eles atacam-se uns aos outros e morrem. E nós pensamos assim, eles morrem com o quê? O que é que eles levam? Como ela diz no verso 6, vêm desamparados e vão desamparados. E o curioso é que ela também diz no verso 6, da mesma forma, desamparada como que entraram nele, ainda hoje homens tolos estão tentando conquistar-me. E aqui é muito interessante, porque nós não aprendemos uns com os outros. Nós gostamos muito de saber história, ou algumas pessoas gostam de saber história, mas porque é suposto aprender com ela, não é? E nós, mesmo vendo os outros a errarem, nós continuamos a repetir a mesma situação. Ou seja, vamos falar dos políticos. Eles veem que os outros não conquistaram coisa assim nenhuma ao longo da história, ao final de contas. O que é que interessa ter tanta conquista, tantos países conquistados, controlados, manipulados, se depois o rei ou o político, o que quer que seja, vai embora e não leva nada com ele. E mesmo todas as terras conquistadas rapidamente se perdem. Porque tudo aquilo que é ganhar força também se perde pela força, de uma maneira ou de outra. É só deixar passar o tempo que o equilíbrio vem. Então, um homem que está dedicado à política, um homem que está dedicado a governar, já não sabe isso. Não sabe o que é que se passou no passado. Mas mesmo assim, vai querer mais. E nós podemos achar que isso não nos acontece nos tempos de hoje, que as conquistas terminaram. Já lá vai o tempo dos descobrimentos. Os homens conquistaram a terra e depois também foram conquistar o mar. Foi ou não foi? E Mãe Terra diz isso também. Ela fala aqui, no determinado verso, ela diz isso. Quando não há terra, vão ao mar. E os homens aventuraram-se. E nós gostamos muito dessa parte da aventura e da ousadia, do espírito de querer mais, de possuir mais. Mas os homens saíram da sua terra para isso mesmo. Não foi porque tinham fome. Se virmos os descobrimentos, eles não foram embora porque tinham fome. Eles foram porque os reis queriam que eles fossem. Porque os reis sabiam que existiam esses países. Alguns não sabiam, mas outros sabiam. Então eles queriam conquistá-los ou queriam ir lá buscar os bens que foram buscar. E no fundo, eles foram, invadiram, roubaram, destruíram. E ao fim e ao cabo, isso continua a acontecer hoje. De uma forma não tão declarada, não de uma forma até tão inocente, porque acaba por ser um pouco inocente, comparando com os dias de hoje. Mas a conquista entra por aí fora. Os políticos continuam a conquistar e continuam a roubar e continuam a fazer isso tudo. E de uma forma desastrosa. Assim,
todo este capítulo, todo este até o canto 12, todo ele é muito interessante, porque revela a natureza humana na sua totalidade. E nós pensamos, isto é uma forma muito vasta, em que a Mãe Terra diz: tentam conquistar-nos, os imbecis tentam conquistar-me, que nunca vão conseguir conquistar, porque ela é também uma forma de Deus. Ela apela por Deus quando precisa. E por isso, os homens, nas suas injustiças todas e nas suas ganâncias, que vão destruindo pelo caminho tudo aquilo que fazem, um dia isso para, porque a mãe vira, certo? Abana. Ela que é a nossa própria mãe, ela que nos sustenta, que nos dá o alimento, é invariavelmente saqueada por nós de todas as formas, porque exploramos miseravelmente também. Nós roubamos os seus bens, nós consumimos, nós vamos destruindo todos os recursos, matando animais a torto e direito, matando árvores a torto e direito, e é de matar mesmo, eu sei o que estou a dizer. Matar todas as plantas, a matar tudo. E achamos que temos o poder sobre ela. Vejam a ilusão que o homem tem. Achar que tem o poder sobre uma coisa que não é dele. Que já existia há milhões de anos atrás. E a nossa passagem por cá é menor que um estalar de dedos, contando o tempo da Mãe Terra. Nós passamos cá, é uma fração de segundos. Vamos comparar assim. Mal comparado. E a mãe continua. Quantos passaram por cima dela, não é? E quantos estão enterrados nela? Nós acabamos por ser o alimento dela. Por isso, é uma idiotice nós pensarmos que conquistamos a mãe. E quando a mãe está, de facto, muito mal, porque nós estamos a fazer mal a ela e aos outros filhos dela, porque nós não somos, só nós, os humanos, não somos os únicos filhos dela. Não é? Nós temos montes de irmãos. Ela não sustenta só a humanidade, ela sustenta todas as criaturas, todos os milhões, ou os milhões com os bilhares, sei lá, milhares ou milhões de espécies que ela tem, bilhões de espécies que ela tem. Todas as moléculas, todas as bactérias, todos os animais de pequeno e grande porte, todas as plantas. Ela suporta isso tudo. E nós achamos que podemos escavar, queimar, contaminar. E ela um dia, nas suas angústias, porque não consegue mais suportar os maus tratos, o que é que ela faz? Ela chama Narayana. E o que é que Narayana faz? Vem à Terra. Como Krishna diz no verso 7 do capítulo 4. Sempre que há um decréscimo de Dharma e um aumento da Dharma, eu manifesto-me, não é? E aí vem o Avatar. Vem impor a ordem, vem impor o equilíbrio. E, mais uma vez, ela ganha. E a mãe é testemunha de todas estas ações que nós fazemos ao longo da nossa história. Assim sendo, nós temos que ver a Terra como a nossa casa, mas nunca nos podemos esquecer que somos visitantes e que vimos por um tempo muito, muito curto. E que o que é suposto deixarmos cá é uma pegada de amor e não de destruição. Porque sempre que destruímos, também incorremos em karma. Se nós formos para um hotel e partirmos tudo que está no hotel, o quarto que está no hotel, nós temos que pagar uma grande fatura, não é? E com certeza não voltaremos lá a entrar. Assim, a nossa passagem pela Terra tem que ser uma passagem consciente. Não é suposto termos que pagar faturas dessas. E, acima de tudo, respeitar a casa que nos recebe. Dar amor à casa que nos recebe. Porque ela é Deus também. E nós devemos
instruir todas as pessoas à nossa volta para que façam o mesmo. E nem sempre as pessoas fazem, porque acham que a terra está cá e a obrigação dela acolher-nos, dar-nos alimento e ser maltratada por nós. Porque nós achamos que somos o dono da casa. Porque os homens não aprendem, como diz ela. Ela diz mesmo. Tolos repetem a mesma coisa. Portanto, os homens não aprendem as lições uns com os outros. E se não aprendem as lições, por fim ela terá que fazer alguma coisa. E faz. E a história também as conta, não é? Quando a mãe sacode, quando a mãe vira os seus eixos. Mas não fica cá ninguém para contar a história. O guru, o nosso guru, ensina-nos a amar, ensina-nos a respeitar e ensina-nos a dar valor a tudo aquilo que a gente tem na nossa vida. E tal como é suposto vermos Deus em todos, também temos que começar por aqui, logo pela terra que nos acolhe, pela casa que nos recebe. E ter consciência de que a única coisa que a gente leva é precisamente o amor que nós damos, o amor que nós recebemos e o eterno recordar de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Só isso faz com que nós não partamos desamparados. Okay? Nós queremos regressar de uma forma mais consciente, mas para regressarmos de uma forma mais consciente temos de partir também de uma forma mais consciente. Como Krishna também diz no capítulo 8. Então, é mais ou menos a mensagem que vem hoje. E a ideia é de, sobretudo, nós passarmos também um pouco a mensagem de que a Terra tem uma consciência, de que não é só nossa e que, como devotos de Deus, nós devemos ser o principal exemplo e passar isso às pessoas que nos rodeiam. Sempre Deus.